empreendedor e investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento no Brasil. People to Biz. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ela é uma reconhecida ativista nas bandeiras da equidade racial e de gênero. Mulher negra oriunda da Zona Leste de São Paulo, tornou-se uma executiva C-level nas áreas financeira e de gestão de pessoas, assumindo mais recentemente a cadeira de diretora de diversidade, equidade e inclusão de uma grande instituição financeira. Nossa entrevistada desta semana é Adriana Alves, cofundadora da Ela, uma ONG que tem como missão combater a violência doméstica e sexual, além de ser associada e cofundadora do Pacto de Promoção da Equidade Racial e conselheira de várias organizações com foco em gestão estratégica de pessoas, saúde mental e diversidade. Ela já participou de uma mesa redonda sobre diversidade no Pacto Global da ONU, foi palestrante do TEDx São Paulo e convidou Makaziwe Mandela, filha de Nelson Mandela, para uma palestra sobre o papel das empresas na luta contra o racismo estrutural. Conversamos sobre sua trajetória de superação, seu trabalho voluntário com grupos de mulheres negras e temas como marca pessoal, saúde mental e cultura tóxica nas empresas. Além, claro, do desafio de promover mais equidade no mundo corporativo. Sobre quais os caminhos para acelerar a diversidade de gênero nas corporações, Adriana faz um convite aos líderes. Precisamos dialogar com os homens. Confira agora os principais trechos da entrevista. Como é que você chegou neste lugar? Nos conta essa tua trajetória aí da Zona Leste para o mundo. Obrigada, Luiz. É engraçado, né? Há poucos dias atrás também me perguntaram como foi, né? A trajetória, se eu tinha feito algum planejamento, alguma coisa um pouco mais voltada para o meu profissional. Eu digo que eu tive oportunidades, né? E aí as oportunidades é que me foram dadas, é que eu fiz com que essas portas fossem abertas e que eu persistisse em mantê-las abertas. Além dessa oportunidade de ser aberta, a gente precisa resistir, a gente precisa permanecer nesses espaços. Eu sempre falava, nossa, eu não consigo ser especialista em uma única coisa, eu tenho essa ansiedade por buscar várias áreas. Agora eu estou fazendo esse curso de transformação digital para executivos, etc. Então eu nunca parei numa única área de especialização. Ao mesmo tempo eu me cobrava. Falava, nossa, mas tem especialista nisso, pessoa ali, aqui. Hoje eu digo que foi bom para mim, porque me trouxe uma bagagem e me trouxe, inclusive, uma experiência com pessoas muito maior, né? Então, eu acho que a minha carreira nunca foi linear, sabe, Luiz? Sempre foi uma carreira muito o que tem para hoje, trazendo para mim o melhor dessas oportunidades. E fui abrindo espaço, fui persistindo, e mesmo sabendo que não é fácil se manter nesses lugares. Eu tenho muita sorte, né, porque tem muitas Adrianas por aí também tentando essas oportunidades, e eu peguei todas elas com muito afinco, assim, eu falei, vou tentar e vou insistir. Eu tendo a educadamente discordar da palavra sorte. Apesar que eu acho Pode que ser. ela está sempre, é um componente que a É, gente sempre precisa contar com ela, né? A gente não pode contar com o é, azar, né? Mas a é, sorte é importante, ela está sempre ao nosso lado. Mas você só tem sorte se você tem competência, se você tem é, dedicação, se você é tem resiliência, verdade. se você bate na porta, e a partir do momento que a porta se abre, É, né, você faz o seu melhor, entrega o seu melhor, né? E a partir dali cria verdade. novas oportunidades, novas frentes, amplia teu relacionamento e assim a vida É. vai andando. É um Agora, conjunto, né, de coisas, é você, verdade. assim, rapidamente, você trabalhou em escritório de advocacia, trabalhou em empresa do setor financeiro. Rapidamente, como É. é que foi essa tua trajetória? Olha, eu iniciei a minha carreira muito voltada para tradutor e intérprete, que é essa minha formação inicial, né, lá em 1900 bolinha, e depois disso eu acho que o próprio idioma inglês foi me abrindo outras portas. Então a minha primeira empresa, um pouco mais parruda, eu diria, foi no Machado Meyer, um grande escritório de advocacia brasileiro, e foi lá que eu comecei a experimentar as outras áreas. Fui no setor da área financeira que eu construí, né, o início da minha carreira. Depois de lá,
eu fui contratada por outras empresas multinacionais. Em geral, eu trabalhei em multinacionais. Eu atuei em muitas startups, quando nem se tinha esse nome, né? Nem se falava tanto em startups, mas atuei colocando as startups em pé, eu diria. Essa parte muito mais operacional, de processos, essa estrutura mesmo, e principalmente quando as empresas internacionais vinham e mal sabiam como era essa burocracia aqui no Brasil, inclusive de tributos e etc. E aí eu fui galgando, Luiz, outros espaços. Fui também para outras empresas, como a Arcadin, que é uma empresa francesa de tecnologia. Depois disso, fui para o Simpson Thacher, que foi um case para mim. Eu fiquei quase 8 anos lá, trabalhando como a gerente geral de São Paulo. Então, eu tocava toda essa parte administrativa, financeira, mas sempre com olhar para pessoas. E eu acho que foi nesse lugar. E aí, essa Adriana que saiu da periferia, que tem esse olhar holístico, mesmo trabalhando em processos muito mais pragmáticos, eu nunca deixei de olhar para as pessoas, né? E era onde o coração mais saltava. E foi por isso que, em paralelo, eu também comecei a atuar no voluntariado, que eu sentia muita falta de trabalhar com pessoas muito mais de perto. Eu sempre fui uma boa gestora nesse sentido, de olhar, ter sensibilidade, mas eu queria mais. É que eu também fui convidada depois para atuar muito mais dentro do mercado financeiro, que é um mercado super desafiador, para atuar como VP em diversidade, né, que foi uma cadeira muito, muito importante para mim, bem desafiadora, mas que eu também consegui colocar ainda mais experiências, né, dentro desse corporativo e conseguir construir um pouco mais essa minha bagagem um pouco mais ampla e abrangente, né? Queria que também rapidamente você me falasse um pouco desse seu trabalho de voluntariado, como é que foi esse trabalho, com quem que você trabalhou, o que que você fez aí? Eu acho que o meu início mesmo, né, esse pulsar, essa vontade aconteceu no Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo formado por diversas mulheres, hoje tem milhares delas, inclusive fora do Brasil, e eu fui convidada para conhecer o Comitê de Igualdade Racial lá. O Grupo Mulheres do Brasil, ele é gigantesco, eles têm vários comitês. E eu fui para o Comitê de Igualdade Racial, que foi um momento que eu também estava me descobrindo, né? Era um momento muito pessoal meu, por isso que eu digo sempre que não dá para a gente transformar nada sem a gente ter o que de fato a gente considera de valor na nossa vida pessoal e a gente carrega para o profissional, etc. Então, havia algo acontecendo comigo internamente e eu queria pôr isso para fora e estava muito ligado à questão racial, à minha própria identidade racial, que apesar de eu sempre me reconhecer negra, eu não conseguia quase que me aceitar negra. Na verdade, não sou eu que não me aceitava, a sociedade. Então, eu sempre colocava muito para debaixo do tapete essa questão. E teve um momento que eu falei: não, espera um pouquinho, a gente precisa olhar isso de frente. E foi no Comitê de Igualdade Racial que eu comecei a trabalhar com muitas mulheres negras. Eu fiz a coordenação, uma boa parte da coordenação do Aceleradora de Carreiras, que foi aonde eu também tive vários insights e me conectei com essas mulheres. São mulheres, para você ter uma ideia, que estão no mercado corporativo há muitos anos e por muito tempo elas ficam estagnadas, Luiz, em um determinado cargo, numa posição, sempre performando muito bem, mas sem serem visibilizadas. Né? E aí foi quando eu comecei a ter essas mulheres mais perto de mim, que eu vi várias Adrianas ali que estavam precisando de um start, de um impulsionamento. Eu me vi muito nessas mulheres. O voluntariado, para mim, foi uma porta gigantesca que abriu e que me transformou como pessoa e como profissional também. Depois do Comitê de Igualdade, eu conheci o Pacto de Promoção de Equidade Racial, que também é uma formação muito linda de executivos ou ex-executivos do mercado corporativo que se uniram para identificar as dores, né, das pessoas negras dentro desses espaços através de índices, de métrica, de avaliação mesmo,
da evolução ou da não evolução dessas pessoas dentro do corporativo. E aí foi quando eu comecei a me entender nesses lugares, comecei a identificar que eu tinha também uma responsabilidade com essas pessoas. Eu me transformei ao acessar o voluntariado, aprendendo e me vendo nessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu falei, agora eu preciso fazer algo com tudo isso. Eu cheguei em um lugar, eu tive esse privilégio, eu estou me reconhecendo e estou bancando ser mulher negra nesses espaços, porque também não é fácil, mas foi através do voluntariado que eu me descobri também como uma pessoa que pode fazer a diferença, entendeu? O voluntariado acabou sendo teu MBA para esse lugar Ah, de uma especialista ou de uma consultora, ou seja lá como você queira é, chamar, na área de diversidade. De novo, né? Tudo vai se conectando, né? E você trouxe muito essa questão. Primeiro você disse, eu não me aceitava como mulher negra. Aí você um pouco se corrigiu, dizendo, não, na verdade a sociedade é que não nos aceita. Mas isso me parece que em nada impactou a sua vontade de chegar onde você chegou. Quer dizer, apesar de todas, talvez isso até tenha sido um anabolizante, não sei, né? Se você for, isso é papo para sua terapeuta, mas talvez tenha sido um anabolizante para a tua carreira, porque talvez você tenha tido mais garra, mais resiliência, mais vontade de vencer e de provar para você e para a sociedade de que sim, você poderia ocupar um lugar de uma executiva C-level, mulher negra vinda da periferia, né? E aí quando você entra no voluntariado, isso acaba sendo, como eu fiz a analogia aí, um MBA para você direcionar a tua carreira para esse lugar, né? E já que a gente então puxou esse assunto da diversidade, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Recentemente você foi convidada para participar de uma mesa redonda sobre gênero no Pacto Global da ONU em Nova York, e começou então a ampliar a sua atuação para fora do ambiente corporativo. Você percebe uma evolução hoje no olhar da sociedade, das empresas em particular, para que a causa da diversidade saia do discurso e se incorpore definitivamente na cultura organizacional das corporações? E quais os riscos que as organizações correm ao ignorar o tema da diversidade? olha, eu vejo sim um avanço. Acho que a gente sempre tem avançado como sociedade, porque na verdade a sociedade civil é que movimenta esses espaços das instituições privadas. Elas por si só elas não se mexeriam. Eu acredito muito que é a sociedade cobrando as novas gerações. As corporações, elas de fato têm avançado, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, são 2 passos para frente e um para trás, né? Às vezes 2 para frente e 2 para trás. Então, é um movimento que acompanha a economia, que acompanha todo o cenário global, mas também existe um oportunismo para o bem ou para o mal de falar dessa agenda. Então, o que eu posso te dizer é que lá na ONU foi muito gratificante, porque a gente falou também sobre a questão do quanto a gente pode mover essa equidade, né, avançar com a equidade de gênero através dos homens. E ainda há um teto de vidro super espesso que a gente não consegue realmente conversar. A gente tem aí ocupado espaços em conselhos, em cargos de alta liderança, mas há muita resistência. E essa resistência vem de um padrão de poder, né, Luiz? Um padrão, um sistema muito estrutural que é construído por homens e que são majoritariamente brancos. Atualmente, eu tenho visto, infelizmente, alguns passos para trás, né? Na justificativa, no pretexto, eu diria, de que precisamos ter prioridades, a economia não está avançando, o investimento vai precisar ficar congelado um pouco para essas agendas, que eu acho isso uma falácia, eu não acredito nisso. Eu tenho buscado de diversas formas recursos para convencer, né, as instituições, essas pessoas de que falar de diversidade, falar de equidade de gênero e racial não é um favor que se faz a nós, mas é, na verdade, um benefício para todos. Instituições privadas, elas não estão apartadas da sociedade, elas fazem parte da sociedade e elas são tão responsáveis ou muito responsáveis por tudo que a gente vive hoje. Eu acho que a gente precisa ter um diálogo muito mais sensível e a gente precisa ter esse diálogo com os homens. Não tem como a gente
caminhar dentro do corporativo sem a gente estrategicamente conversar com as pessoas que talvez se opõem a essa agenda. O diálogo com os homens é um caminho, você está trazendo isso bem claramente. Como é que uma empresa deve começar a implantar uma política de diversidade? Além de abrir esse espaço de diálogo com os homens, quais que são os primeiros passos que a empresa deve dar? Você acha que o estabelecimento de cotas é o melhor caminho? Olha, eu não gosto muito de falar, eu acho que as cotas universitárias são mais do que necessárias, elas precisam ser mantidas, espero eu que a gente consiga mantê-las. As cotas dentro das empresas, elas podem ser desenhadas de algumas formas, porque, na verdade, aquilo que eu disse, a responsabilidade dentro do corporativo tem que partir da alta liderança. Então, para mim, estrategicamente, essa empresa, ela está realmente disposta a trazer mais diversidade para esses espaços? Essa é a nossa grande pergunta. Se sim, maravilha. Aí a gente começa a esmiuçar a estratégia. Se essa liderança não apoiar e não colocar cara mesmo para fora, para dizer, olha, isso sim é algo que eu priorizo, não vai. A comunicação, a alta liderança, eles todos constroem a cultura organizacional. Então, a gente precisa falar a que viemos, a gente precisa implementar ações e é através do diálogo, da comunicação que a gente faz isso também. Quem são essas pessoas que podem fomentar mais isso? Os grupos de afinidade, eles precisam estar ali. Grupos de afinidade, geralmente são grupos de pessoas voluntárias. Essas pessoas voluntárias, elas precisam ser bem acolhidas, inclusive pelos seus gestores. Né? Como que um gestor não entende que aquele colaborador também está trazendo benefícios quando ele está trabalhando ali naquele grupo de afinidade? É para a empresa. Óbvio, metas. A gente precisa estabelecer metas. Por isso que, quando eu falo que as cotas em si não são exatamente um único plano, mas estabelecer metas dessas grandes áreas, desses grandes líderes da empresa, para que eles tragam diversidade de fato. Então, o quanto você pode melhorar na sua área o número de mulheres, o quanto você pode incrementar de projetos sociais ou fazer um plano de carreira para as pessoas com deficiência. As pessoas negras da sua área, elas estão só em cargos de entrada? Cadê os líderes da sua área que também são negros? E aí essas metas, Luiz, muito provavelmente precisam ser alinhadas à distribuição, né? Então, acho que as metas, muito provavelmente, na grande maioria das vezes, funcionam mais quando elas estão atreladas à remuneração. A pessoa, né, esse ator que comanda a diversidade dentro dessas instituições, ele não é a única pessoa responsável por isso dentro da empresa. São vários fatores, mas que eu vejo assim como uma grande orquestra mesmo, conduzida por muitos, mas que a diversidade, o head ali é o grande maestro. Você tem acompanhado casos de empresas que têm implementado boas práticas? Você acha que são empresas que estão já mais estruturadas, evoluídas na questão da diversidade? Você pode citar algumas que você tem acompanhado? Sim, eu tenho muito contato assim, com muitas empresas, tanto de pessoas que estão tocando a área de diversidade, quanto os próprios CEOs, né? E numa conversa que eu tive com o Edu Santos, ele é hoje o Country Manager da IF English. Sim, eu tenho amigos no Pacto A, que é um outro grupo de executivos, diretores e CEOs negros, homens e mulheres, e a gente, no último jantar que a gente teve, a gente descobriu que pelo menos 3 pessoas saíram dos mesmos bairros que eu, né? E eu até falo, gente, a gente já se cruzou muito provavelmente na infância e na adolescência, e agora a gente está aqui se vendo. E aí com o Edu Santos, hoje ele é um CEO da IF English e presidente do conselho do Instituto Mover. O Instituto Mover é um grupo de empresas que assinaram um pacto, mesmo um acordo, para que tivessem mais pessoas negras, principalmente na liderança, na alta liderança, até 2030, se eu não me engano. E naquele lugar, sim, eu vejo empresas com uma direção. E cada uma está num percurso, numa fase, sabe, Luiz?
né? Não é fechar uma cota e estagnar. Por exemplo, o caso da IF English é um caso muito interessante, porque ele leva diversidade para dentro e ainda usa todo o recurso da própria empresa para fora. Eles fazem desenvolvimento de jovens negros periféricos, eles fazem esse desenvolvimento e levam até as outras empresas. Eu gosto muito desse trabalho que eles fazem. Eu vejo a Ânima Educação, onde eu sou conselheira também, com uma intenção muito boa em fazer essa transformação. E, de novo, todas elas ainda não alcançaram um grande, né, não estão no ápice disso tudo, mas eu vejo CEOs corajosos. Então, eu diria que tem algumas, muitas em estágios diferentes, mas com muita vontade e com CEOs, com pessoas corajosas. Sem coragem não vai. Já que você trouxe esse gancho da coragem, né, que é importante, é fundamental ter coragem para implementar essa agenda, em um dos posts no LinkedIn, você escreveu que é muito difícil ser antirracista. Por quê? Porque primeiro que todo mundo, de certa forma, é racista, né? Todos nós. Nós fomos construídos, a nossa sociedade, o nosso país foi construído a partir do sofrimento de pessoas negras, né? É uma sociedade que foi construída com muitos privilégios, a gente perpetua isso, mas mesmo assim, a gente falando que não é racista, a gente ao nosso redor ainda tem pactuado, eu diria, com o sistema racista. Então, quebrar esse sistema racista todo dia é muito difícil. Sem contar que você se identificar como tal, como uma pessoa racista, não é dizer que você está chicoteando alguém na rua, como a gente viu casos parecidos, que acontece sim, mas não é de fato só isso. O ser racista é você não entender os seus próprios privilégios, né? E entender que outras pessoas se beneficiam muito desse sistema de poder e que outras ainda estão com muita desvantagem no Brasil. E muito provavelmente essa pessoa está dentro da sua própria casa, trabalhando para você, deixando uma família, e que essa família ainda não vai ter os privilégios por muitas gerações. Isso é um ambiente racista também, que a gente está envolvido. Então, ser antirracista é eu me enxergar, me reconhecer privilegiado e tomar a responsabilidade para mim de mudar tudo isso. Eu queria trazer um ponto que é o seguinte, a gente está o tempo todo falando aí da diversidade racial a partir do ponto de vista, vamos dizer, das corporações, das organizações, você falou um pouco agora, bastante agora, da sociedade, mas qual que é o papel do Estado nessa agenda? O Estado ele tem um papel essencial, porque é a partir dele que a gente cria políticas públicas. E essas políticas públicas é que também dão tom do que a nossa sociedade quer, né? É um movimento de fora para dentro das corporações. As cotas, por exemplo, são um grande exemplo disso, né? A lei que estabelece que racismo é crime, que precisa ser penalizado, etc., parte desses lugares. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho de curadoria e produtora executiva com o meu companheiro, com o Max. Ele é diretor de TV, ele é jornalista, e a gente está fazendo um documentário, uma série que está sendo aí negociada para a TV, falando justamente do sistema penitenciário, que a grande maioria prende sem nem saber o porquê, mas prende injustamente pessoas negras, jovens negros. E, assim, os dados são alarmantes. E aí entra de novo o Estado, a responsabilidade de entender que sistema é esse, que prende muito mais pessoas negras e que tem muita gente lá dentro que nem cometeu nenhum crime. É triste, né? Porque me parece que a senzala não acabou, né? É só um novo modelo Exato. de confinar as pessoas, É né? De muito. tirá-las do convívio social por um roubo de galinha, ou por nada, até Por nada totalmente também. inocente, não é nem por um roubo É, de galinha ou por qualquer bobagem, é, é por nada, muitas vezes. É uhum, simplesmente pelo fato de ser negro ou negra, né? é Bom, isso. eu queria só aproveitar muito esse seu conhecimento na área de pessoas para falar de um outro tema que não tem necessariamente, não está necessariamente relacionado, tudo está correlacionado, mas estão relacionado com diversidade, que é o tema da saúde mental, né?
que é um tema que aqui a Colar você também traz aí nos teus conteúdos, né? E ele ganhou muita atração nos últimos anos, especialmente por conta da pandemia. Não se falava tanto de saúde mental quanto a gente vem falando nos últimos anos. Você enxerga uma maior preocupação das organizações com a saúde mental dos colaboradores? E o que elas precisam fazer para evitar uma cultura tóxica, né, e implementar uma cultura mais saudável, mais humana? Olha, eu vejo que as corporações estão sim preocupadas com a saúde mental dos funcionários, mas porque tem algo muito preocupante acontecendo, inclusive que impacta os próprios resultados dessa empresa. Porque é justamente isso, o que fazer para prevenir, antecipar tudo isso? As empresas, elas vêm de um lugar muito somente visando o capital, né? Elas até se preocupam com a marca, o consumidor final, eu entendo isso, mas o capital é o que dita. E a gente olha para as pessoas como se a gente só precisasse extrair delas o que elas têm ali para dar para essa empresa. As pessoas dentro das empresas não têm sido aproveitadas com o que elas têm de melhor. As regras do jogo precisam ser mudadas nas corporações. O que precisa entregar? Qual é a forma de performance? O que é essa performance? Tem muita coisa datada. A gente precisa mudar as regras, porque é aquilo. Não dá para você ter uma empresa sustentável, saudável, e eu falo sobre finanças, o resultado, o lucro, etc., se você tem pessoas adoecendo lá dentro. Então, pensando muito sobre o futuro do trabalho, como eu gosto sempre de pontuar, é para ontem falar da saúde mental das pessoas. Essa questão da saúde mental, quando você traz essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, acho que reforça muito aquela nossa tese que não se trata de cotas, né, mas se trata de cultura, né? Não adianta você abrir as portas e não acolher, né, É e isso, adoecer esta pessoa, né? Então, é isso. e é essa coisa, né? É difícil entrar e depois é difícil sobreviver, né? É, Mas muito, enfim, vamos é torcer muito. pela evolução, né? Bom, Uhum. há cerca de 3 meses, você teve a oportunidade de encontrar ninguém mais, ninguém menos que a doutora Maki Mandela, que é a filha mais velha do Nelson Mandela. Quais são suas grandes referências? Como é que foi esse encontro, se você quiser contar um pouco? E quais Uhum. são suas grandes referências, as pessoas que te influenciam e que você mais admira? Falando um pouco da doutora Maki Mandela, eu tive a grande oportunidade de participar de um evento há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, onde eu fui painelista e ela também foi uma speaker, uma das principais do evento, um evento que falava de tecnologia, inclusive, e a gente ali na sala, aquela sala VIP, quase um camarote ali para os painelistas, a gente se encontrou, eu, ela, o produtor dela, e a gente conversou um pouco. E aí foi muito engraçado, porque inclusive na fala dela e também ali na nossa sala VIP, ela olhou para mim e falou: "Mas engraçado, né, o Brasil tem tantos por cento de pessoas negras, mas por que só nós duas estamos aqui no meio de tanta gente não negra?", né, e ela falou assim, ela já tinha falado isso também, e não é novidade, mas ela falou: "O Brasil vive um apartheid também, só que não é oficializado, né, assim como a África do Sul passou por a gente ainda vê a marginalização de corpos de pessoas", e eu falei: "É isso", né, então ela ficou muito impressionada, ela já tinha vindo para o Brasil uma outra vez, mas muito rapidamente, e naquele dia foi um pouco mais especial, ela conseguiu entender um pouco mais sobre a nossa cultura, o Brasil em si, o quanto o racismo ainda persiste. E para mim foi maravilhoso. A partir daí, eu consegui uma conexão com ela, a gente trocou telefones, etc. E eu fiz um evento dentro do corporativo, na empresa onde eu atuava recentemente, e chamei ela para fazer um evento global, onde eu consegui mediá-la. E ela falou muito sobre esse lugar, né, sobre a questão do quanto as empresas são responsáveis por mudar também essa realidade, falando do racismo estrutural. Então foi incrível, assim, Luiz. Eu gosto muito de falar de umas 2 pessoas que eu me identifico demais, que são de uma outra geração, são anteriores à minha, que é o professor Hélio Souza,
que é uma pessoa que eu tenho um apreço, uma pessoa muito inspiradora, porque ele traz muita verdade na fala dele, e também a Sueli Carneiro, a professora Sueli Carneiro, que eu também acho ela incrível, e são pessoas, de novo, né, de outras gerações, que abriram portas, elas são as pessoas que, de certa forma, instituíram o movimento negro no Brasil, e que eu tenho uma super admiração. E aí, falando de outras fora, eu diria que o Mandela, eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul, conheci muito mais a história lá, alguns anos atrás, e ele, de fato, é uma entidade, assim, a gente se pergunta como, né? Como ele foi capaz de conseguir tanto, com amor, com estratégia. Não é só amor, ele foi muito estratégico, né? Ele teve que conduzir com muita inteligência tudo que ele conduziu, e com muita persistência também, muita luta, muita dor, mas ainda assim ele conseguiu alcançar muitos resultados. Então é uma pessoa que eu admiro, assim, para mim realmente é um ser de muita luz. É interessante porque talvez o trabalho dele dentro da cadeia tenha sido mais relevante até do que o próprio trabalho dele como presidente, né? Se a gente for aliás, ele só chegou nesse lugar de presidente por todo porque passou por toda tudo essa isso. jornada, né? E aí, quando a gente ouve falar de pessoas como Nelson Mandela, eu costumo dizer que tem pessoas que deviam ser proibidas de morrer, né? Mas, infelizmente, Verdade. essa Verdade. esse é um destino que é de todos. A gente não tem É mesmo. como selecionar quem vai, quem fica, todo mundo vai. Mas tem gente que, quando morre, fala, putz, esse era mais um que foi, que devia ser proibido, né? Você não poderia morrer, mas é a vida. São Pessoas tão ciclos. necessárias, é Tão verdade. necessárias. Mas, de alguma forma, elas deixam um legado, deixam os filhos, né? Deixam a filha, né? E elas Verdade. dão sequência a tudo que ele construiu, né? Bom, para fechar, você vem sendo bastante requisitada para participar de eventos como palestrante dentro desse tema, diversidade racial, já participou de um TEDx, é muito ativa no LinkedIn. Se não é muito ativa de todo dia, você é muito relevante naquilo que você traz nos teus conteúdos e tem um grande engajamento. O quanto investir na construção da tua marca pessoal foi importante para a sua trajetória profissional? Essa é uma questão com a qual você sempre se preocupou? Eu nunca me preocupei tanto, e aí é um grande ponto que eu sempre falo quando eu mentoro pessoas. Eu sou mentora de carreiras também, e eu sempre pergunto: como está a sua marca pessoal? Então, quando a gente fala de marca pessoal, para mim são 2 pilares: é o quanto a gente se autopromove e o quanto a gente se conecta com outras pessoas fora daquele nosso quadradinho que é a empresa. Porque tem uma coisa muito interessante que eu também provoco nas pessoas que eu mentoro, é que cuidado, porque você fica muito tempo nesse quadradinho, você se torna esse quadradinho, né? E até falando intelectualmente mesmo, eu vejo pessoas que... E aí não é uma crítica a quem tem ali, que segue uma carreira de anos ou décadas dentro de uma única empresa. Mas você está ali, mas está olhando para fora, você está se conectando com outras realidades, outros mercados. Como é? Você participa de eventos? Como que é essa sua habilidade em se relacionar com o mundo fora desse CNPJ? Então, para mim é essencial. Eu comecei a me entender assim quando eu estava numa empresa, não há muito tempo atrás, e eu estava muito infeliz. Eu estava super estável, eu ganhava muito bem, eu poderia ter me aposentado lá, mas eu estava infeliz. E aí eu comecei a pensar: o que eu vou fazer? Vou começar a mandar currículo só por mandar? O meu LinkedIn, por exemplo, era assim um deserto. Eu tenho o LinkedIn há muitos anos, mas eu nunca movimentei. E aí, quando eu estava ali insatisfeita com o meu trabalho, eu falei: vou atrás do LinkedIn. Fui atrás do LinkedIn, comecei a atualizá-lo, comecei a colocar um tom da Adriana ali dentro e comecei a me conectar com gente. Chamava para um café virtual, olhava quem eu me inspirava, quem eu gostava de estar por perto, mesmo que virtualmente, e comecei a conversar com essas pessoas. Ao passo delas me chamarem para alguns eventos, sabe aquela troca? Começou a surgir uma troca. A minha marca pessoal, acho que foi a que mais me desenvolveu também para eu estar nesses lugares, né? Para eu atuar no voluntariado, etc., para ser convidada para o TEDx, para eu fazer muitas coisas
a meu benefício. Eu entendo, até um puxão de orelha que eu faço, assim, um meia-culpa, de que o meu LinkedIn, ele tem um engajamento muito bom, mas poderia ser muito melhor se eu tivesse uma rotina. Você até vê, assim, eu posto, mas eu não tenho uma rotina, porque eu acho que é meio desafiador o tempo, etc. E eu sei que eu preciso criar uma rotina de 2 publicações por semana, pelo menos, etc., para que isso fique mais ainda consolidado. Mas eu entendo, Luiz, que a marca pessoal é essencial, e eu sempre digo para as pessoas: como é que está o seu LinkedIn? O que você está postando? Como que você está se autopromovendo? E você está conhecendo gente nova? Você está se relacionando através do LinkedIn com outras pessoas? Elas se interessam pelo seu conteúdo? Você é interessante? Isso é uma marca pessoal. E é aquilo, independente de onde você esteja, você pega essa sua marca pessoal que é sua e leva para qualquer lugar, né? Essa é a grande chave. Não estamos numa única empresa, não estamos num CNPJ, somos um ser diferente, individual, e que pode estar em qualquer espaço. E tem uma coisa muito interessante da marca pessoal e que às vezes incomoda algumas empresas, é que quando aquele funcionário cria uma marca pessoal muito forte, a empresa se incomoda. Olha que interessante. E isso é uma coisa também que eu tenho desbravado. Como é que a empresa não olha a marca pessoal desse colaborador, desse funcionário, como um benefício para ela? Usa isso a favor da empresa. Tem empresas que se incomodam com o funcionário, com uma pessoa que está ali, com uma marca pessoal forte. E está errado. Então, você vê como as regras do jogo dentro do corporativo, até nisso, é saúde mental, é diversidade, é marca pessoal, porta-vozes. A gente precisa de porta-voz, embaixadores de marcas, que falem com a comunidade, que falem com o final, né? E quem são, se não os próprios colaboradores, os funcionários? E a marca pessoal diz muito sobre isso, né? Então, assim, independente de onde eu esteja, eu ainda tenho cada vez mais construído isso para mim, para minha história. Ainda bem que eu te perguntei isso. Agradeço demais tua resposta, excelente resposta, das melhores que eu já escutei. Você já está dando aula de marca pessoal. E aí, quando você falou dos 2 pilares, autopromoção e network, eu acho que a melhor forma de você se autopromover é você se conectar com pessoas e compartilhar teu conhecimento, trazer ensinamentos e colocar a tua rede de relacionamento a favor dessa pessoa. Essa entrevista só está acontecendo porque você respondeu uma mensagem minha, um pitch que eu fiz ali, uma abordagem que eu fiz, e você me chamou querendo entender mais do que eu faço, e hoje a gente está aqui conversando. Então, é uma prova de que as conexões, elas são tudo, né, na nossa vida. Eu ia até falar isso mesmo, porque essa nossa primeira conexão criou outras conexões, né? E muito importantes, assim. Sim. Eu sou muito grata por essa nossa primeira conexão lá atrás e que abriu muito. Ela se expande e a gente te vai conectei se com outras pessoas também. Tem muito a ver com o teu propósito, com a tua causa, com a tua carreira, né? E tem, né, essa linha muito sobre com quem eu me conecto. Parece que a gente atrai conexões que a gente se identifica, vem muito naturalmente, mas é óbvio que a gente tem que dar o primeiro passo. Tem que provocar, é isso aí. Exato, tem que aproveitar tudo isso. Tecnologia especializada, empreendedor e investidor mão na massa.